Era uma noite chuvosa quando o acidente aconteceu. Guilherme dirigia pela estrada voltando do trabalho, pensando em como sua vida tinha se estabilizado nos últimos meses. Ele tinha um bom emprego, amigos leais e uma relação aparentemente tranquila com sua mãe adotiva, Giovanna. As gotas de chuva batiam contra o para-brisa, e ele se lembrava das palavras de Giovanna mais cedo, insistindo que ele não dirigisse à noite, especialmente em uma tempestade. Mas Guilherme, tentando provar sua independência, decidiu que poderia lidar com a situação. Foi um erro. Em um trecho escorregadio da estrada, Guilherme perdeu o controle do carro. O veículo deslizou, rodou, e tudo aconteceu em questão de segundos. A última coisa que ele viu antes de perder a consciência foram as luzes do carro girando em um turbilhão. Quando acordou, estava em um hospital, com as luzes brancas do teto se misturando ao cheiro de desinfetante. A dor era insuportável, irradiando de várias partes de seu corpo, e sua visão estava embaçada. Giovanna estava ao lado de sua cama, segurando sua mão com força. Seu rosto mostrava preocupação genuína, mas havia algo mais nos olhos dela, algo que Guilherme não conseguia identificar. Era como se ela estivesse satisfeita, aliviada de certa forma, como se o acidente tivesse justificado todos os seus cuidados e alertas. Assim que ele abriu os olhos, ela sorriu e apertou sua mão ainda mais. "Eu te avisei, meu querido", ela disse, com a voz suave, mas com um tom de repreensão escondido. "Você devia ter me escutado." Guilherme tentou responder, mas sua voz saiu apenas como um sussurro. Seus pensamentos estavam confusos, e ele só conseguia pensar na dor que sentia. Giovanna parecia perceber isso, e alisou seus cabelos de maneira carinhosa. "Não se preocupe, meu amor. Eu estou aqui. Vou cuidar de tudo", ela prometeu. Nos dias que se seguiram, Guilherme mal teve tempo de processar o que havia acontecido. Giovanna estava sempre ao seu lado, cuidando de cada detalhe. Ela falava com os médicos, decidia sobre os medicamentos e até mesmo impedia visitas. Guilherme, ainda muito fraco, aceitou tudo isso como parte do amor que ela tinha por ele. Afinal, Giovanna o havia adotado quando ele era apenas um bebê, e ele nunca duvidou do carinho que ela sempre demonstrou. Mas havia algo em seu comportamento que começava a inquietá-lo, mesmo que ele não conseguisse identificar exatamente o que era. Janaína, sua amiga de infância, tentou visitá-lo várias vezes, mas Giovanna sempre arrumava desculpas. "Guilherme precisa descansar. Ele não pode ter muitas visitas agora", dizia, com um sorriso que escondia a verdade. Janaína, no entanto, não era facilmente desencorajada. Ela sabia que Guilherme precisava do apoio dos amigos e sentia que algo estava errado. Certa tarde, Janaína conseguiu convencer uma das enfermeiras a deixá-la entrar. Ela encontrou Guilherme em sua cama, pálido e cansado, mas com um sorriso no rosto ao vê-la. "Jana!" ele exclamou, com a voz fraca, mas claramente feliz em vê-la. "Quanto tempo!" Janaína se aproximou e segurou sua mão. Ela notou que havia uma expressão de alívio no rosto de Guilherme, como se estivesse esperando por alguém que pudesse tirá-lo daquela solidão. "Eu estava tão preocupada, Gui. Você não tem ideia do quanto foi difícil conseguir te ver", ela disse, olhando para ele com carinho e preocupação. Guilherme suspirou e olhou para a porta, como se estivesse esperando que Giovanna aparecesse a qualquer momento. "Minha mãe, ela está cuidando de tudo. Eu nem sei o que está acontecendo direito", ele confessou, com um olhar cansado. Janaína franziu a testa. Algo na forma como ele falou fez seu alarme interno disparar. Ela sabia que Giovanna sempre fora superprotetora, mas sentia que aquilo estava passando dos limites. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo de verdade. Giovanna entrou no quarto pouco tempo depois, carregando uma sacola com roupas e itens pessoais para Guilherme. Assim que viu Janaína, seu rosto se fechou por um instante, mas ela rapidamente forçou um sorriso. "Ah, Janaína! Que bom que você pôde vir, mas o Gui precisa descansar agora", disse, de forma polida, mas com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Janaína sabia que não podia discutir ali, não com Guilherme naquele estado. Ela se despediu dele, prometendo voltar assim que pudesse, e lançou um olhar desconfiado para Giovanna ao sair. Ela sabia que algo estava errado, e estava determinada a descobrir o que era. Nos dias seguintes, Guilherme começou a perceber que sua rotina no hospital era meticulosamente controlada por Giovanna.
Ela decidia quando ele deveria comer, quando deveria tomar seus medicamentos e até quando ele deveria dormir. Ele se sentia preso, mas ao mesmo tempo, era grato pela dedicação dela. Afinal, quem mais estaria disposto a cuidar dele de maneira tão zelosa? Mesmo assim, uma sensação de inquietação começava a crescer dentro dele, especialmente quando ele pensava em como Giovanna reagia a qualquer tentativa de contato de seus amigos. Pedro, seu melhor amigo, também tentou visitá-lo, mas Giovanna sempre estava lá para impedir. Pedro, que sempre teve um bom relacionamento com Giovanna, acabou aceitando as justificativas dela, acreditando que tudo o que ela fazia era pelo bem de Guilherme. Mas, no fundo, ele sentia falta do amigo e se preocupava com o fato de não conseguir vê-lo. Certa noite, Guilherme acordou no meio da madrugada, sentindo uma dor aguda na perna. Ele tentou se levantar, mas o corpo fraco e os medicamentos o deixavam sem forças. Giovanna estava dormindo em uma poltrona ao lado de sua cama, e ele a chamou baixinho. "Mãe", ele sussurrou, sentindo a dor aumentar. Giovanna acordou rapidamente, como se já estivesse esperando que algo acontecesse. Ela se aproximou de Guilherme e acariciou seu rosto. "Está tudo bem, querido. Vou cuidar de você", disse, enquanto pegava um dos frascos de remédio que guardava em sua bolsa. Ela administrou o remédio, e a dor de Guilherme começou a diminuir lentamente. Ele fechou os olhos, exausto, mas antes de adormecer novamente, uma pergunta passou por sua mente: por que Giovanna sempre parecia tão preparada, como se já soubesse que ele precisaria dela a qualquer momento? Nos dias seguintes, a sensação de inquietação em Guilherme só aumentou. Ele percebeu que não tinha controle sobre sua própria vida, nem mesmo sobre suas decisões mais básicas. Giovanna estava sempre lá, cuidando de tudo, e ele começou a se sentir sufocado. Cada vez que tentava discutir sobre sua recuperação ou sobre retomar sua vida normal, Giovanna mudava de assunto ou lhe dava um novo remédio que o deixava sonolento. Janaína, por outro lado, não desistia. Ela começou a buscar informações sobre o passado de Guilherme, especialmente sobre sua adoção. Havia algo na maneira como Giovanna falava sobre a adoção que sempre pareceu evasivo, como se houvesse partes da história que nunca foram contadas. Janaína sabia que, se quisesse ajudar Guilherme, precisaria entender melhor o que estava acontecendo. Ela foi até o antigo bairro onde Guilherme havia crescido, conversou com vizinhos e tentou encontrar registros sobre a adoção. Depois de alguns dias de investigação, ela encontrou uma pista, um documento antigo, guardado nos registros do orfanato local. O documento mencionava que a mãe biológica de Guilherme nunca havia desistido dele voluntariamente, mas sim que havia perdido a guarda em circunstâncias suspeitas. Janaína sabia que aquilo era a prova de que algo estava errado, mas precisaria de mais para confrontar Giovanna. Enquanto isso, Guilherme estava cada vez mais isolado. Giovanna conseguiu convencer os médicos de que ele ainda não estava pronto para receber visitas, e Guilherme se viu preso em um ciclo de dependência que parecia não ter fim. Ele queria acreditar que sua mãe adotiva só queria o melhor para ele, mas a maneira como ela controlava cada aspecto de sua vida começava a ser assustadora. Certa tarde, enquanto Giovanna estava fora resolvendo algumas pendências, Janaína aproveitou a oportunidade para visitar Guilherme novamente. Dessa vez, ela tinha o documento em mãos e estava determinada a contar tudo o que havia descoberto. "Gui, você precisa saber a verdade sobre sua mãe biológica", disse Janaína, com os olhos cheios de preocupação. Guilherme, que estava deitado na cama, olhou para ela com uma mistura de surpresa e medo. "O que você está dizendo, Jana? Minha mãe sempre me disse que fui abandonado." Janaína balançou a cabeça, interrompendo-o. "Não, Gui. Eu encontrei documentos que mostram que sua mãe biológica nunca quis te abandonar. Ela foi manipulada. Eu acho que Giovanna está escondendo isso de você desde sempre." Guilherme ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Ele queria negar, queria acreditar que tudo aquilo era um engano, mas a convicção no olhar de Janaína o fez duvidar pela primeira vez. Ele sabia que sua amiga não mentiria para ele, e aquilo o deixou completamente abalado. Antes que pudessem continuar a conversa, Giovanna voltou ao quarto. Ela percebeu o clima tenso e lançou um olhar suspeito para Janaína. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, tentando manter a voz calma, mas havia uma tensão clara em seu tom. Janaína, sem se intimidar, encarou Giovanna e respondeu: "Estamos apenas conversando."
Guilherme tem o direito de saber sobre seu próprio passado, não acha? Giovanna forçou um sorriso, mas Guilherme podia ver que havia algo diferente nela. Um brilho de raiva passou por seus olhos, e ele percebeu, naquele momento, que talvez Janaína estivesse certa. Talvez Giovanna estivesse escondendo algo dele durante todos esses anos. Depois que Janaína saiu, Giovanna se aproximou de Guilherme e segurou sua mão com força, como se quisesse garantir que ele não fosse escapar de seu controle. Você sabe que tudo o que eu fiz foi por amor, não sabe, meu querido? Eu sempre quis o melhor para você, disse, sua voz trêmula, mas seus olhos mostravam algo diferente, medo. Medo de perder o controle sobre ele. Guilherme, ainda abalado pelas palavras de Janaína, apenas assentiu, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez, ele começou a questionar o amor de Giovanna, a questionar tudo o que ela havia feito por ele. Será que tudo aquilo era realmente por amor, ou havia algo mais sombrio por trás de suas ações? E assim, enquanto o dia se transformava em noite, Guilherme se encontrava em um turbilhão de emoções e dúvidas. O que ele sabia sobre sua vida? Quem era realmente a mulher que ele chamava de mãe? As perguntas começavam a se acumular, e ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser. A recuperação de Guilherme se arrastava, e a cada dia ele se sentia mais preso dentro de sua própria vida. Giovanna estava sempre ao seu lado, pronta para atender a todas as suas necessidades, mas o que antes parecia cuidado agora começava a se revelar como controle absoluto. Guilherme estava em casa, finalmente fora do hospital, mas ainda era como se vivesse em uma espécie de prisão invisível. Giovanna havia transformado seu apartamento em um lugar isolado do mundo exterior, onde ela ditava todas as regras. Ela se certificava de que tudo estivesse exatamente do jeito que queria. Ela organizava suas refeições, decidia quando ele podia receber visitas, e até tinha palavras a dizer sobre como ele devia passar seu tempo livre. As cortinas da sala permaneciam fechadas durante a maior parte do dia, e o telefone de Guilherme estava sempre fora de seu alcance, alegadamente para que ele não se estressasse com ligações ou mensagens. Ele não sabia mais o que era normal, porque, por tanto tempo, Giovanna havia sido a única voz em sua vida. Enquanto isso, Janaína estava determinada a ajudar Guilherme a se libertar daquele controle sufocante. A descoberta sobre a mãe biológica de Guilherme havia acendido uma chama dentro dela, algo que não a deixava descansar. Ela se lembrava de como Giovanna sempre foi uma figura presente e aparentemente amável, mas agora via suas ações sob uma nova luz. Havia algo escuro e manipulador ali, algo que precisava ser confrontado. Janaína começou a visitar Guilherme sempre que podia, mesmo que Giovanna fizesse o possível para impedi-la. Sempre que conseguia vê-lo, notava o quão distante ele estava, como se estivesse emocionalmente preso em algum lugar profundo dentro de si. Era doloroso para ela ver seu amigo daquela maneira, especialmente sabendo que ele era um jovem cheio de sonhos e energia antes do acidente. Ela sabia que precisava ajudá-lo a lembrar de quem ele era antes de toda aquela situação. Em uma tarde, enquanto Giovanna estava ocupada em outra parte da casa, Janaína conseguiu um momento a sós com Guilherme. Ela se aproximou dele, que estava sentado em uma cadeira perto da janela, olhando para fora como se quisesse fugir de sua própria vida. Gui, você sabe que eu sempre estarei aqui para você, certo? Disse Janaína, sua voz suave, mas cheia de determinação. Guilherme olhou para ela, seus olhos cansados encontrando os dela. Ele assentiu, mas havia algo no seu olhar que mostrava medo e confusão. Janaína se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos, tentando transmitir confiança. Eu não sei o que fazer, Jana, ele finalmente confessou, sua voz embargada. Minha mãe? Ela sempre foi tudo para mim. Mas agora... eu nem sei mais o que pensar. Janaína apertou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Você precisa confiar em si mesmo, Gui. Eu sei que é difícil, mas você precisa começar a fazer perguntas. Precisa começar a questionar tudo isso. Eu encontrei provas de que sua mãe biológica queria ficar com você. Ela foi forçada a se separar de você. E Giovanna sabe disso. Os olhos de Guilherme se arregalaram, e ele engoliu em seco. A dor da incerteza era visível em seu rosto. Como eu posso confrontá-la? Ela sempre cuidou de mim? Eu não sei se consigo. Janaína sabia que aquilo seria difícil.
Ela entendia o quanto Guilherme dependia emocionalmente de Giovanna, mas também sabia que ele precisava ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela respirou fundo e continuou. Você não está sozinho, Gui. Eu estou aqui, e Pedro também está, mesmo que ele não entenda tudo agora. Nós vamos te ajudar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram a voz de Giovanna chamando por Guilherme de outro cômodo. Janaína rapidamente se afastou, mas o impacto de suas palavras já estava plantado na mente de Guilherme. Algo dentro dele começou a mudar, como uma pequena faísca de esperança e determinação. Ele sabia que precisava descobrir a verdade, por mais difícil que fosse. Nos dias seguintes, Giovanna notou uma mudança no comportamento de Guilherme. Ele estava mais introspectivo, mais questionador. Ela tentou manter a mesma rotina, mas sentia que algo estava escapando de suas mãos. Ele começou a insistir em pequenas coisas, como querer ver Pedro ou ligar para Janaína, e ela percebia que não podia mais controlá-lo como antes. Sua preocupação começou a crescer, e ela se pegou ficando cada vez mais vigilante, tentando manter o controle sobre ele. Pedro, por outro lado, continuava sendo manipulado por Giovanna sem perceber. Ele acreditava nas boas intenções dela e achava que todas as medidas que tomava eram para o bem de Guilherme. Mas, ao mesmo tempo, sentia a falta do amigo, e começava a se perguntar por que era tão difícil conseguir vê-lo. Certo dia, ele recebeu uma ligação de Janaína, que pediu para encontrá-lo em um café. Ela sabia que precisaria do apoio de Pedro se quisesse ajudar Guilherme. No café, Janaína explicou tudo o que havia descoberto sobre Giovanna e sobre a mãe biológica de Guilherme. Inicialmente, Pedro ficou em choque, incapaz de acreditar que a mulher que conhecia desde a infância de Guilherme pudesse ser capaz de algo tão terrível. Ele tentou argumentar que talvez houvesse uma explicação, mas, aos poucos, as evidências começaram a convencê-lo. Janaína mostrou os documentos que havia encontrado, e Pedro percebeu que não podia mais negar a verdade. Eu não acredito que ela faria isso. Sempre achei que Giovanna amava o Gui como um filho, disse Pedro, sua voz trêmula. Talvez ela ame, de alguma forma distorcida, respondeu Janaína. Mas o que ela está fazendo não é amor. É controle. E o Gui precisa de nós para sair disso. Pedro assentiu, ainda processando tudo. Ele sabia que não seria fácil confrontar Giovanna, mas também sabia que não podia mais ficar parado enquanto seu melhor amigo sofria. Ele prometeu a Janaína que estaria ao lado dela e de Guilherme, não importava o que acontecesse. De volta à casa de Guilherme, Giovanna começou a sentir que estava perdendo o controle. Ela se tornava cada vez mais rígida, tentando impor suas vontades, mas a resistência de Guilherme só aumentava. Em um momento de desespero, ela começou a usar de chantagem emocional, falando sobre tudo o que havia feito por ele, sobre os sacrifícios que fez para criá-lo. Guilherme, porém, começou a perceber que aquelas palavras não eram um sinal de amor, mas sim de manipulação. Ele se sentia cada vez mais sufocado, e sabia que precisava se libertar. Em uma noite, depois de uma discussão acalorada com Giovanna, Guilherme se trancou em seu quarto. Ele pegou o telefone que havia escondido e ligou para Janaína. Sua voz estava trêmula, mas havia uma determinação ali que não existia antes. Jana, eu preciso sair daqui. Preciso de ajuda, disse, sua voz quase um sussurro. Janaína, do outro lado da linha, sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que aquele era o momento que esperava, o momento em que Guilherme finalmente estava pronto para enfrentar a verdade e se libertar do controle de Giovanna. Eu estarei aí amanhã, Gui. Eu prometo. Nós vamos tirar você daí, respondeu, sua voz cheia de emoção. Enquanto desligava o telefone, Guilherme olhou para a porta do quarto, onde podia ouvir os passos de Giovanna do lado de fora. Ele sabia que a jornada para se libertar não seria fácil, mas estava determinado a tentar. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha uma chance de retomar sua própria vida. Giovanna, por outro lado, sentia o controle escapando por entre seus dedos, e um medo profundo começou a tomar conta dela. Ela sabia que não poderia perder Guilherme, não depois de tudo o que havia feito para tê-lo ao seu lado. Ela faria qualquer coisa para mantê-lo, e aquela determinação obscura começou a crescer dentro dela, preparando-a para o que estava por vir.
Enquanto a noite se estendia, o silêncio na casa era quebrado apenas pelos passos inquietos de Giovanna e pelos pensamentos tumultuados de Guilherme. Uma batalha estava se formando, e ambos sabiam que nada seria igual depois daquela noite. Guilherme estava prestes a enfrentar seu maior desafio, libertar-se das amarras de uma mãe que nunca quis deixá-lo ir. Na manhã seguinte, quando o sol ainda estava nascendo, Janaína chegou à casa de Guilherme. Ela estava nervosa, mas decidida. Sabia que aquela seria uma batalha difícil, mas não podia mais permitir que Guilherme vivesse sob o controle opressivo de Giovanna. Ela tocou a campainha e esperou, seu coração batendo forte. Quando a porta finalmente se abriu, não foi Giovanna quem a recebeu, mas Guilherme. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e um olhar de desespero, mas havia também uma centelha de determinação em seus olhos. Vamos, Gui. Está na hora, disse Janaína, estendendo a mão para ele. Guilherme assentiu e pegou a mão dela. Eles começaram a sair, mas antes que pudessem atravessar a porta, Giovanna apareceu no corredor. Seu olhar era uma mistura de surpresa e raiva, e ela bloqueou a saída com o corpo. Aonde você pensa que vai, Guilherme? Perguntou, sua voz carregada de tensão. Guilherme respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que tinha. Eu preciso sair, mãe. Eu preciso de espaço, preciso pensar. Não posso mais ficar aqui, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Giovanna balançou a cabeça, seu rosto se contorcendo em uma expressão de dor e fúria. Não, você não pode fazer isso comigo. Eu sempre estive aqui para você, sempre cuidei de você. Tudo o que fiz foi por você, e agora você quer me abandonar? Ela gritou, sua voz quebrando em desespero. Janaína se colocou entre os dois, olhando diretamente para Giovanna. Giovanna, o Gui precisa disso. Você precisa deixá-lo ir. Ele não está te abandonando, ele só precisa descobrir quem ele realmente é, longe de toda essa manipulação, disse Janaína, tentando manter a calma. Giovanna deu um passo para trás, seu rosto se tornando cada vez mais sombrio. Ela olhou para Guilherme, como se estivesse tentando encontrar nele o menino pequeno que sempre havia obedecido suas ordens. Mas agora, Guilherme parecia diferente, mais determinado, e aquilo a aterrorizava. Eu não posso deixar você ir, Gui. Você não sabe o que está fazendo. Você vai se machucar, vai se arrepender, ela insistiu, sua voz desesperada. Guilherme olhou para Giovanna, seus olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você me ama, mãe. Mas isso não é amor. Isso é controle. Eu preciso de liberdade, preciso viver a minha vida, ele disse, sua voz finalmente firme. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Giovanna olhou para ele, como se finalmente entendesse que o havia perdido. Ela deu um passo para trás, permitindo que ele passasse, e caiu de joelhos, chorando baixinho. Eu só queria te proteger, ela murmurou, suas lágrimas caindo no chão. Guilherme fechou os olhos, sentindo o coração apertado. Parte dele queria voltar, queria confortá-la, mas ele sabia que não podia mais ser preso por aquele amor doentio. Ele se virou e saiu pela porta, seguido por Janaína. Quando chegaram ao carro dela, ele respirou fundo, como se estivesse inalando a liberdade pela primeira vez. Janaína o abraçou, e ele finalmente desabou, chorando em seu ombro. Anos de manipulação, de dor, de controle, tudo parecia se libertar naquele momento. Ela o segurou, sabendo que aquele era apenas o começo de uma longa jornada, mas também sabendo que ele havia dado o passo mais difícil. Você é mais forte do que pensa, Gui. Nós vamos superar isso juntos, disse ela, sua voz suave e reconfortante. Enquanto eles se afastavam da casa, Giovanna permaneceu ajoelhada na sala de estar, sozinha. Sua mente estava um caos, cheia de pensamentos de culpa, raiva e medo. Ela sabia que tinha perdido Guilherme, e agora precisava enfrentar a realidade de suas próprias ações. Naquele mesmo dia, Pedro chegou à casa de Guilherme. Ele havia decidido que precisava falar com Giovanna, precisava entender sua versão da história. Quando ele entrou, encontrou Giovanna ainda na sala, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Pedro se aproximou, sentando-se ao lado dela. Giovanna, eu não entendo por que tudo isso aconteceu. Sempre achei que você queria o melhor para o Gui. O que deu errado? Ele perguntou, sua voz cheia de confusão.
Giovanna olhou para ele, seus olhos cansados. Por um momento, ela pareceu envelhecer anos, como se todo o peso de suas ações estivesse finalmente a alcançando. Eu só queria protegê-lo, Pedro. Eu nunca consegui ter meus próprios filhos, e quando o adotei, prometi a mim mesma que nunca deixaria ninguém machucá-lo. Mas acho que acabei machucando mais do que qualquer outra pessoa, ela confessou, sua voz quebrada. Pedro assentiu, tentando entender o lado dela, mas também sabendo que o que ela havia feito não era justificável. Você precisa deixá-lo viver, Giovanna. Se você realmente o ama, precisa permitir que ele tenha sua própria vida, faça suas próprias escolhas. Não é tarde demais para mudar, disse Pedro, tentando encontrar alguma esperança naquela situação. Giovanna respirou fundo, como se tentasse absorver aquelas palavras. Ela sabia que Pedro estava certo, mas a dor de perder o controle, de perder o filho que ela acreditava ter salvado, era insuportável. Ela precisava de tempo para aceitar aquilo, para entender que talvez o amor verdadeiro significasse deixar ir. Enquanto isso, Guilherme e Janaína estavam a caminho da casa dela. Janaína havia oferecido abrigo temporário para Guilherme até que ele pudesse se reorganizar. Durante o trajeto, ele olhava pela janela, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, ele se sentia livre, mas também assustado. Não sabia como seria sua vida a partir dali, mas sabia que precisava tentar. Chegando ao apartamento de Janaína, ela mostrou o quarto onde ele ficaria. Era um pequeno cômodo, simples, mas acolhedor. Guilherme se sentou na cama, olhando ao redor e tentando se acostumar com a ideia de estar em um lugar onde não era controlado, onde poderia finalmente ser ele mesmo. Obrigado, Jana. Eu não sei o que faria sem você, ele disse, sua voz cheia de gratidão. Janaína sorriu e se sentou ao lado dele. Você não precisa agradecer, Gui. Você é meu amigo, e eu faria qualquer coisa para te ajudar. Só quero que você se recupere e encontre a felicidade que merece, respondeu ela, sua voz carregada de sinceridade. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Guilherme. Ele se sentia aliviado por estar longe de Giovanna, mas também havia uma sensação de vazio e culpa que o assombrava. Ele sabia que Giovanna o amava, mas o amor dela havia se tornado algo tóxico, algo que ele precisava se afastar para sobreviver. Janaína e Pedro se tornaram seu apoio constante. Pedro, após a conversa com Giovanna, estava mais consciente do que tinha acontecido e determinado a ajudar Guilherme a reconstruir sua vida. Os três amigos passavam muito tempo juntos, conversando sobre o futuro e planejando os próximos passos de Guilherme. Ele sabia que precisaria de terapia, de apoio profissional para entender e lidar com tudo o que havia passado, e Janaína e Pedro estavam dispostos a ajudá-lo com isso. Em uma tarde, enquanto estavam no parque, Guilherme olhou para os amigos e sentiu uma onda de gratidão. Ele havia perdido muito, mas também havia ganhado algo precioso, a chance de recomeçar, de se redescobrir, de finalmente ser livre. Ele sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas estava pronto para enfrentá-lo, e dessa vez, ele sabia que não estava sozinho. Enquanto isso, Giovanna, em sua casa vazia, começava a enfrentar a dura realidade de suas ações. Ela sabia que havia errado, que havia deixado seu medo de perder Guilherme se transformar em uma obsessão doentia. Agora, sozinha, ela precisaria encontrar uma maneira de se redimir, de talvez, algum dia, reconquistar a confiança de Guilherme. O confronto havia acabado, mas as cicatrizes permaneceriam. No entanto, para Guilherme, aquelas cicatrizes também eram um símbolo de sua força, de sua capacidade de superar o controle e a manipulação e buscar uma vida melhor. E ele estava determinado a fazer exatamente isso, um passo de cada vez. O confronto entre Guilherme e Giovanna havia mudado tudo. Agora, longe do controle opressor de sua mãe adotiva, Guilherme começava a construir sua vida com a ajuda de Janaína e Pedro. No entanto, a verdade revelada sobre o passado de Giovanna continuava a assombrá-lo. Ele precisava confrontar o passado de uma vez por todas, e isso significava expor tudo o que ela havia feito para controlar sua vida. Janaína e Pedro sabiam que, para que Guilherme pudesse seguir em frente, era necessário que a verdade fosse conhecida. Os dois amigos estavam ao seu lado, dispostos a ajudá-lo a tomar as medidas necessárias para garantir que Giovanna não poderia mais causar danos. Assim,
Começaram a juntar as provas que haviam encontrado, os documentos sobre a adoção, os registros que mostravam como Giovanna havia manipulado o sistema para manter a mãe biológica de Guilherme longe dele, e decidiram que era hora de envolver as autoridades. Foi uma decisão difícil para Guilherme. Apesar de tudo que Giovanna havia feito, ele ainda sentia um vínculo com ela, um misto de carinho e ressentimento. Ela havia sido a única mãe que ele conhecera, e uma parte dele ainda queria acreditar que tudo o que ela fizera fora por amor. Mas, ao olhar para tudo o que ela havia feito para manipulá-lo e afastá-lo da verdade, ele sabia que não podia mais proteger suas ações. Janaína marcou uma reunião com um advogado, alguém que pudesse orientá-lo sobre como proceder com as acusações contra Giovanna. Eles levaram todos os documentos e provas que haviam coletado, e o advogado ouviu atentamente enquanto Guilherme contava sua história, desde o acidente até o controle sufocante de Giovanna, a manipulação de Pedro e as descobertas sobre sua mãe biológica. Ela infringiu a lei em vários momentos, afirmou o advogado, após analisar todos os documentos. Manipular uma adoção, forjar informações e controlar a vida de alguém dessa forma são crimes sérios. Nós podemos abrir um processo contra ela, mas isso também significa que você terá que enfrentar tudo isso publicamente, Guilherme. Você está preparado? Guilherme respirou fundo. Ele sabia que seria difícil. Sabia que abrir um processo significaria reviver toda a dor e humilhação que havia sofrido. Mas também sabia que era necessário. Não apenas por ele, mas para garantir que ninguém mais passasse pelo que ele passou. Estou preparado, respondeu, sua voz firme, embora seus olhos mostrassem o peso da decisão. Com a ajuda do advogado, começaram os procedimentos legais contra Giovanna. Ela foi notificada sobre o processo, e a notícia rapidamente se espalhou pela vizinhança. Todos que conheciam Giovanna ficaram em choque. Ela sempre fora vista como uma mulher carismática, alguém que dedicara a vida a cuidar do filho adotivo. Ninguém podia imaginar a extensão de suas ações manipuladoras. Giovanna, ao receber a notificação, ficou devastada. Ela sabia que havia perdido Guilherme, mas agora percebia que estava prestes a perder muito mais. Sua reputação, sua liberdade, tudo estava em risco. Ela tentou entrar em contato com Guilherme, mas ele se recusou a atendê-la. Era tarde demais para desculpas ou justificativas. Guilherme havia tomado sua decisão, e agora ela teria que enfrentar as consequências de seus atos. O julgamento foi marcado algumas semanas depois, e a tensão aumentava a cada dia que passava. Guilherme, Janaína e Pedro se prepararam para enfrentar Giovanna no tribunal. Era um momento doloroso para todos, mas especialmente para Guilherme, que ainda lutava com sentimentos conflitantes em relação a ela. No fundo, ele sabia que aquele era o fim de um ciclo de sua vida, e que precisava encerrar essa história para poder seguir em frente. No dia do julgamento, Giovanna apareceu visivelmente abatida. Ela estava acompanhada por seu advogado, mas sua expressão era de cansaço e tristeza. Quando olhou para Guilherme, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela tentou sorrir, mas ele desviou o olhar, focando no que precisava fazer. Não havia mais espaço para hesitação. Durante o julgamento, as evidências foram apresentadas, e as testemunhas foram chamadas. Janaína e Pedro falaram sobre o controle que Giovanna exercia sobre Guilherme, sobre como ela manipulava as situações para afastá-lo dos amigos e mantê-lo sob seu domínio. O advogado de Guilherme também apresentou os documentos que provavam a manipulação de Giovanna na adoção, mostrando como ela havia impedido que a mãe biológica de Guilherme tivesse qualquer contato com ele. Giovanna, em sua defesa, tentou argumentar que tudo o que fizera havia sido por amor, que ela apenas queria proteger Guilherme e garantir que ele estivesse seguro. Mas as evidências contra ela eram irrefutáveis, e, à medida que o julgamento avançava, ficava claro que suas ações iam além do amor maternal, eram atos de controle, de posse, de alguém que não conseguia deixar ir. No final, o juiz decidiu a favor de Guilherme. Giovanna foi condenada por fraude e manipulação, e recebeu uma sentença de prisão. Quando a sentença foi lida, Giovanna desabou em lágrimas. Ela olhou para Guilherme, esperando algum sinal de perdão, mas ele apenas a observou em silêncio, seus olhos refletindo toda a dor que carregava. Não havia mais nada a ser dito entre eles. Após o julgamento, Guilherme saiu do tribunal com Janaína e Pedro ao seu lado. Ele sentia uma mistura de alívio e tristeza. Finalmente, a verdade havia sido revelada, e Giovanna pagaria pelas suas ações.
Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que aquela era uma perda definitiva. Ele havia perdido a mulher que, apesar de tudo, fora sua mãe por toda a vida. Era um momento de luto, mas também de libertação. Nos dias que se seguiram, Guilherme começou a reconstruir sua vida. Ele iniciou a terapia, disposto a lidar com todos os traumas que havia sofrido. Aos poucos, ele foi se redescobrindo, aprendendo a tomar suas próprias decisões e a confiar em si mesmo. Janaína e Pedro continuaram ao seu lado, oferecendo apoio e amizade incondicional. Certo dia, enquanto caminhava pelo parque com Janaína, Guilherme se sentou em um banco e olhou ao redor. O sol brilhava, e as pessoas passavam por ele, sorrindo e aproveitando o dia. Ele respirou fundo, sentindo a leveza da liberdade que havia conquistado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha controle sobre sua própria vida. "Você está bem, Gui?" perguntou Janaína, sentando-se ao lado dele. Ele olhou para ela e sorriu, um sorriso sincero, cheio de gratidão. "Estou. Pela primeira vez, estou realmente bem", respondeu, sua voz calma e serena. Janaína sorriu de volta e segurou a mão dele. "Você merece toda a felicidade do mundo, Gui. E eu vou estar aqui para ver você conquistar tudo o que quiser", disse ela, sua voz cheia de carinho. Guilherme sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora ele estava pronto para enfrentá-lo. O controle de Giovanna sobre sua vida havia acabado, e ele finalmente podia seguir em frente, livre para ser quem ele realmente era. Era o começo de uma nova jornada, e, dessa vez, ele sabia que estava no caminho certo. Com o julgamento concluído e Giovanna condenada, parecia que finalmente havia chegado o momento de paz que Guilherme tanto almejava. No entanto, a vida tinha outros planos. Giovanna, determinada a evitar as consequências de seus atos, conseguiu fugir da prisão durante uma transferência. A notícia caiu como uma bomba sobre Guilherme, Janaína e Pedro, trazendo à tona sentimentos de medo e insegurança. Apesar de todas as ações que tinham tomado, parecia que o passado de Guilherme ainda não o deixaria em paz tão facilmente. A fuga de Giovanna se tornou manchete em todos os jornais locais. As pessoas que conheciam a história de Guilherme se preocupavam com sua segurança. Giovanna havia se mostrado capaz de atos extremos para manter o controle sobre ele, e agora, em desespero, ninguém sabia o que ela poderia fazer. Guilherme, por mais que estivesse mais forte e determinado, não conseguia evitar a sensação de vulnerabilidade que tomava conta dele. Janaína e Pedro reforçaram a segurança ao seu redor, garantindo que ele não estivesse sozinho em nenhum momento. Janaína se mudou temporariamente para o apartamento de Guilherme, e Pedro começou a acompanhá-lo em todos os compromissos. Os amigos estavam determinados a protegê-lo a qualquer custo. Ao mesmo tempo, a polícia fazia buscas intensas por Giovanna, mas ela parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Guilherme tentava manter sua rotina, mas o medo de que Giovanna aparecesse a qualquer momento pairava sobre ele como uma sombra constante. Certa noite, enquanto estavam no apartamento de Guilherme, Janaína e Pedro discutiam sobre os próximos passos. Guilherme, sentado no sofá, parecia distante, os olhos perdidos em algum ponto da sala. Janaína percebeu e se aproximou dele, segurando sua mão com carinho. "Gui, nós estamos aqui para você. Não importa o que aconteça, nós não vamos deixar nada de ruim acontecer", disse ela, tentando reconfortá-lo. Guilherme olhou para ela e tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Eu sei, Jana. Só, é difícil não pensar que tudo isso vai me seguir para sempre. Eu achei que estava livre, mas parece que nunca vou conseguir realmente me livrar dela", respondeu ele, sua voz cheia de tristeza. Pedro se aproximou, sentando-se ao lado de Guilherme. "Você já passou por tanta coisa, Gui. E mesmo assim, você está aqui, de pé. Isso mostra o quão forte você é. Giovanna pode tentar te derrubar, mas ela não vai conseguir. Nós não vamos deixar", disse Pedro, com convicção. Guilherme assentiu, sentindo o calor da amizade deles. Mesmo com todo o medo e insegurança, ele sabia que não estava sozinho, e isso fazia toda a diferença. Os dias se passaram, e a busca por Giovanna continuava sem sucesso. Guilherme decidiu que não poderia mais deixar o medo controlá-lo. Ele retomou a terapia e começou a participar de grupos de apoio para pessoas que haviam passado por situações de controle e abuso.
Ouvir as histórias de outras pessoas e compartilhar a sua própria experiência o ajudava a encontrar forças para seguir em frente. Aos poucos, ele começou a recuperar a sensação de controle sobre sua própria vida. Enquanto isso, Giovanna vagava pelas ruas de uma cidade distante. Sem dinheiro e sem recursos, ela havia se tornado uma moradora de rua, vivendo da caridade de estranhos e enfrentando as dificuldades da vida nas ruas. Sua aparência, antes cuidada e elegante, agora estava completamente diferente. Seus cabelos estavam embaraçados, suas roupas sujas e rasgadas, e seus olhos, que antes exibiam uma certa altivez, agora mostravam apenas desespero e tristeza. Giovanna não conseguia parar de pensar em tudo que havia perdido. Ela se lembrava de Guilherme, do menino que havia criado como seu próprio filho, e uma parte dela ainda acreditava que tudo o que fizera havia sido por amor. Mas, agora, sozinha e sem ninguém, ela começava a entender que seu amor havia se transformado em algo doentio, algo que não conseguia mais controlar. Ela passava os dias caminhando pela cidade, sem rumo, tentando entender onde tudo havia dado errado. Em uma noite fria, Giovanna se abrigou embaixo de uma marquise, tentando se proteger do vento gelado. Enquanto estava ali, encolhida, ela ouviu passos se aproximando. Um homem parou em frente a ela e estendeu uma sacola de comida. Giovanna levantou a cabeça e o encarou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela pegou a sacola e murmurou um agradecimento. "Você precisa de ajuda, senhora?" perguntou o homem, sua voz gentil. Giovanna olhou para ele e, por um momento, considerou aceitar a oferta. Ela sabia que precisava de ajuda, que não conseguiria continuar daquele jeito. Mas o orgulho ainda estava ali, mesmo depois de tudo. Ela balançou a cabeça e afastou o olhar. "Não, eu vou ficar bem", respondeu, sua voz quase um sussurro. O homem assentiu e se afastou, deixando-a sozinha novamente. Giovanna olhou para a sacola de comida em suas mãos e começou a chorar. Pela primeira vez, ela sentiu o peso real de suas ações, o peso de tudo que havia feito e de todas as pessoas que havia machucado. Ela sabia que nunca poderia voltar atrás, que nunca poderia desfazer o mal que causará a Guilherme. Mas, talvez, ela pudesse encontrar uma maneira de seguir em frente, de tentar ser alguém melhor, mesmo que nunca mais tivesse a chance de se redimir com ele. Enquanto isso, Guilherme continuava sua jornada de cura. A cada dia, ele se sentia um pouco mais forte, um pouco mais confiante. Ele começou a trabalhar em um projeto pessoal, um livro sobre sua história. Ele queria compartilhar sua experiência, não apenas como uma forma de processar tudo o que havia passado, mas também para ajudar outras pessoas que pudessem estar enfrentando situações semelhantes. Escrever sobre sua vida era doloroso, mas também libertador. Cada palavra colocada no papel era como um peso sendo retirado de seus ombros. Janaína e Pedro apoiavam o projeto, incentivando-o a seguir em frente. Eles sabiam o quanto aquilo era importante para Guilherme, e faziam o possível para ajudá-lo a manter o foco e não se deixar abalar pelas lembranças dolorosas. A amizade entre eles se fortalecia a cada dia, e Guilherme sabia que sem o apoio dos dois, ele não estaria onde estava agora. Certo dia, enquanto escrevia em seu apartamento, Guilherme recebeu uma ligação inesperada. Era da polícia. Eles haviam encontrado Giovanna em uma cidade vizinha. Ela estava vivendo nas ruas, em condições deploráveis. Guilherme ouviu as palavras do policial em silêncio, sem saber exatamente como se sentir. Parte dele sentia alívio por saber que ela não era mais uma ameaça, mas outra parte sentia uma profunda tristeza ao imaginar a mulher que ele conhecera naquela situação. "Você gostaria de visitá-la, senhor Guilherme?" perguntou o policial, interrompendo seus pensamentos. Guilherme hesitou. Visitar Giovanna significava enfrentar toda a dor e o ressentimento que ele ainda carregava. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse uma chance de encerrar aquele capítulo de sua vida de uma vez por todas. Ele respirou fundo e decidiu que precisava fazer isso. No dia seguinte, acompanhado por Janaína, Guilherme foi até a cidade onde Giovanna estava. Eles a encontraram em um abrigo, sentada em um canto, olhando para o vazio. Quando Guilherme se aproximou, ela levantou a cabeça e seus olhos se encontraram. Por um momento, o tempo pareceu parar. Giovanna se levantou lentamente, sua expressão uma mistura de surpresa e vergonha. "Guilherme", ela sussurrou, sua voz fraca e trêmula. Guilherme olhou para ela, e tudo o que havia passado veio à tona.
Ele viu a mulher que o havia criado, que o protegera, mas também a mulher que o havia manipulado e controlado por tanto tempo. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que precisava estar ali. Eu soube que você estava aqui e ele começou, sua voz calma. Eu não vim para brigar, nem para julgar. Eu só queria ver você. Queria entender. Giovanna começou a chorar, suas lágrimas escorrendo por seu rosto sujo. Ela deu um passo em direção a Guilherme, mas parou, como se não tivesse coragem de se aproximar mais. Eu sinto muito, Gui. Eu sinto tanto. Tudo que eu fiz porque tinha medo de perder você. Eu sei que errei, eu sei que te machuquei. E eu nunca vou me perdoar por isso, disse ela, sua voz cheia de dor. Guilherme assentiu, seus próprios olhos marejados de lágrimas. Eu sei, mãe. Eu sei que você tentou fazer o melhor, mas as coisas saíram do controle. Eu não posso esquecer o que aconteceu, e não sei se algum dia poderei perdoar totalmente. Mas eu também não quero carregar esse ódio para sempre, respondeu ele, sua voz embargada. Giovanna olhou para ele, seus olhos cheios de esperança e arrependimento. Eu não espero seu perdão, Guilherme. Eu só queria que você soubesse que, apesar de tudo, eu sempre amei você. Mesmo que de uma maneira errada, eu te amei, disse ela, suas lágrimas caindo livremente. Guilherme se aproximou e colocou a mão no ombro de Giovanna. Ele não sabia se poderia perdoá-la completamente, mas naquele momento, ele percebeu que precisava deixar o passado para trás, não por ela, mas por ele mesmo. Ele precisava seguir em frente, sem carregar aquele peso. Eu espero que você encontre paz, mãe, disse ele, sua voz suave. Giovanna sentiu, suas lágrimas continuando a cair. Ela sabia que aquele era um adeus, mas também sabia que era o mais próximo de uma redenção que ela poderia ter. Guilherme se afastou lentamente, e Janaína o seguiu, segurando sua mão enquanto saíam do abrigo. No caminho de volta, Guilherme se sentiu leve. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia encerrado aquele capítulo de sua vida. Não havia mais medo, não havia mais raiva. Apenas uma sensação de liberdade e a certeza de que, finalmente, ele podia seguir em frente. Os meses seguintes foram de reconstrução e esperança. Guilherme continuou escrevendo seu livro, e finalmente conseguiu terminá-lo. Quando publicou, o livro se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas, que encontravam em sua história um exemplo de superação e resiliência. Guilherme recebeu inúmeras mensagens de pessoas que haviam passado por situações semelhantes, e isso o motivava a continuar compartilhando sua história e ajudando outros a encontrarem suas próprias forças. Janaína e Pedro continuaram ao seu lado, e a amizade entre eles se tornou ainda mais forte. Eles passaram a organizar palestras e encontros para discutir temas como abuso emocional e manipulação, e Guilherme se tornou uma voz importante na luta por conscientização e apoio a vítimas de abuso. Giovanna, por sua vez, permaneceu na cidade onde havia sido encontrada. Ela começou a trabalhar em um abrigo para moradores de rua, tentando, de alguma forma, fazer algo bom com o tempo que ainda tinha. Ela sabia que nunca poderia desfazer o que havia feito, mas também sabia que ainda podia tentar ser alguém melhor, mesmo que nunca mais tivesse o perdão de Guilherme. O passado de Guilherme nunca seria completamente apagado, mas ele havia aprendido a viver com as cicatrizes, transformando-as em marcas de força e resiliência. E, enquanto caminhava pelo parque em uma tarde ensolarada, ao lado de Janaína e Pedro, ele sabia que, finalmente, estava em paz. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas ele havia chegado ao fim dela mais forte, mais sábio e, acima de tudo, livre. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.